Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende, o nosso bate-papo semanal sobre os assuntos do mercado financeiro. Hoje eu estou com o Carlos Eduardo Wing. Tudo bem, Cadu Wing, direto da fria Curitiba? Boa noite, Rafael. Prazer estar aqui novamente. Estamos aqui nos aquecendo um pouquinho do frio de Curitiba. Vamos falar um pouco dessa semana. Semana que foi quente, a semana que teve vários assuntos importantes e a gente vai discuti-los aqui ao longo do nosso programa. Tivemos um dia muito volátil a última sexta-feira, dia 18 de junho. O Ibovespa abriu em queda, chegou aí a virar para uma leve alta ainda no final da manhã, mas durante a tarde retomou o terreno negativo, chegou a cair 0,25%. Depois retomou os ganhos, ultrapassou mais de meio ponto percentual, perdeu força novamente e no final do dia chegou a uma alta de 0,27%, a 128.405 pontos. Porém, não foram suficientes para reverter os 3 dias seguidos de perdas que acumularam com uma queda de 0,80 na semana. E antes da gente trazer os destaques corporativos, quero saber do Cadu como é que foi a avaliação dele nessa semana. Semana de alta de Copom, de FONC, né? Juros lá nos Estados Unidos, uma semana muito movimentada, sobretudo em relação às taxas de juros pelo mundo afora. E aí, Cadu? Perfeitamente, Rafael. Foi uma semana com bastante volatilidade, como a gente já vem observando, né, recentemente. O mercado ficou à espera aí da decisão dos bancos centrais, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. E, como a gente já tinha antecipado na semana passada, principalmente sobre o comunicado, né, e a justificativa que os bancos centrais iriam colocar para a decisão que fosse tomada. Começando, né, na segunda-feira, a gente teve a pesquisa Focus, que apresentou novamente uma revisão para cima das estimativas em relação ao PIB no Brasil. Foi a 8ª semana consecutiva, revisando de 4,36 para 4,85. Da mesma forma, a previsão do IPCA também subiu pela 10ª semana consecutiva, saindo de 5,44 para 5,82, e o mercado também já estava nessa expectativa, né, com inflação mais elevada, de ter uma Selic mais alta, e agora passa a ser projetada para o final do ano em 6,25. Na semana passada a projeção era de 5,75. Como você já bem colocou, eu já vou direto para o principal assunto aí da semana em relação à decisão, né, do Copom na última quarta-feira. O Copom decidiu ali elevar a nossa Selic em 0,75 ponto percentual, em linha com o que já era projetado pelo mercado. Por outro lado, no comunicado, o Banco Central alterou o discurso, né, que ele vinha fazendo daquela normalização parcial e levando, né, a mudança para uma normalização total, que seria você elevar a taxa de juros para um nível neutro, como a gente já tinha comentado na semana passada. A gente vai ficar nessa expectativa do comunicado. Na semana que vem vai ter a ata, que vai ter mais esclarecimentos sobre a visão do Banco Central em relação à nossa trajetória de inflação. O Banco Central já anteviu para a próxima reunião, que é em agosto, um aumento na mesma proporção de 0,75 pontos, mas pode adotar uma elevação maior de 1%, dependendo aí das condições de mercado. O que pode fazer com que o Banco Central precise tomar uma decisão mais austera vai ser em relação talvez a câmbio, que vai ter impacto ali na inflação, e como a gente já também comentou, a questão hídrica no Brasil, né, já que a gente teve mudanças no regime da bandeira tarifária de energia elétrica em junho, isso certamente vai se refletir na inflação mais à frente no próximo indicador. O Fed também teve a sua reunião, em que foi mantida a taxa de juros entre 0 e 0,25, também dentro da perspectiva do mercado. A grande mudança foi em relação à perspectiva de elevação da taxa de juros mais à frente. Então, o Fed americano basicamente ele deixou indicado que a taxa de juros deve começar a subir a partir de 2023, ou seja, um ano antes do que o mercado estava projetando, e isso trouxe uma volatilidade muito grande, né, para a economia. A gente viu os treasuries americanos, no dia seguinte, né,
o mercado se adaptando a esse comunicado que o Banco Central americano fez, ao mesmo tempo, né, se adaptando também à decisão aqui do Copom. Então a gente viu a curva do DI subir bastante, né? Principalmente a curva curta, o mercado se adaptando, jogando esses juros um pouco mais para cima, e isso tudo trouxe essa volatilidade maior que a gente observou nos últimos dias. Falando um pouquinho, né, de economia brasileira, a gente teve o anúncio, né, do Paulo Guedes, que confirmou a renovação do auxílio emergencial, que deve ser prorrogado durante mais 3 meses. Então a expectativa é que seja concedido até outubro, que é a projeção aí que o mercado tem para que se imunize a população. Inclusive a gente teve alguns estados, né, antecipando o calendário de vacinação, como São Paulo, Rio de Janeiro, com expectativa de que consiga imunizar pelo menos toda a população adulta até meados ali de setembro, início de outubro. Ao mesmo tempo, a gente viu o Bolsonaro falando sobre o novo Bolsa Família, elevando aí o auxílio para R$300, né? Alguns discutem que, na média, esse valor deve ficar entre 250 aproximadamente. É um aumento significativo, o que levanta aquela bandeirinha que a gente sempre fala, né, em relação ao lado fiscal. Se discute muito sobre essa folga fiscal que o país teria, né, dada essa retomada do crescimento, a melhora, né, da arrecadação. Então se questiona um pouco se há realmente esse espaço. Acredito que dê para fazer algumas mudanças, mas a gente precisa ficar de olho como vai se dar, né, essa trajetória fiscal no país. Isso pode trazer um impacto na taxa de câmbio e acabar refletindo ali na inflação, como a gente já bem comentou. Falando também da parte da privatização da Eletrobras, ontem a gente teve a aprovação pelo Senado, foi uma disputa bastante acirrada, os votos a favor ficaram 42 contra 37, se não me engano, e agora ela volta para a Câmara para ser votada provavelmente na próxima segunda-feira, já que o prazo encerra no dia 22. Então isso abriu o caminho aí para finalmente a gente conseguir dar mais um passo na questão da privatização. Ainda tem um calendário difícil aí para que isso seja concluído. A expectativa do governo é que se consiga encerrar a privatização, né, andar com ela até o primeiro trimestre de 2022, já que 2022 a gente entra no ano eleitoral. Acredito que esses foram os principais dados. O mercado americano tem uma questão curiosa, né? A gente teve os solicitantes de auxílio-desemprego, que teve um aumento nessa última semana de 412 mil solicitações e a expectativa era de 359 mil. E o que é interessante nesse dado? É porque se questiona, porque tem várias vagas em aberto. E, na verdade, com a retomada, né, da economia, os escritórios reabrindo, o que se percebe é que algumas pessoas estão preferindo mudar de emprego do que ter que voltar a trabalhar no escritório. E isso tem deixado algumas vagas em aberto. Então, esse aumento não necessariamente é uma piora no cenário ali de criação de postos de trabalho nos Estados Unidos, mas talvez uma readaptação da própria população, né, essa nova realidade do home office com a retomada aí da economia. Talvez a gente passe alguma situação semelhante aqui no Brasil mais à frente. Mas acho que esses são os principais dados aí, colocando em pauta o que tomou conta aí do noticiário. A gente, pegando também esse seu gancho, falando da política de juros dos Estados Unidos e da questão do emprego, chamou muita atenção, Cadu, queria saber a sua opinião, para a preocupação do Jerome Powell com a criação de empregos, né? Ele está olhando menos para a inflação e mais para o número de empregados nos Estados Unidos. E isso fez com que o mercado, de certa forma, ele absorvesse as informações do Jerome Powell com uma ideia de que ele vai manter uma política expansionista até os níveis de emprego se estabilizarem em números pré-pandemia, né? Ou seja, ele vai se guiar um pouco mais pelas taxas de emprego do que pela inflação. E isso fez com que o mercado entendesse isso como uma continuação da política expansionista, né? Aquela política
de recompra de títulos privados, auxílios, incentivos às empresas. Então, isso fez com que, num primeiro momento, a manutenção da taxa e, sobretudo, aquelas impressões de que os hikes vão começar em 2023 puxaram o dólar de maneira muito forte, né? O ouro chegou a cair 1,25, uma queda extrema na última quarta-feira. Porém, depois, nos discursos, ficou essa impressão. Qual foi a sua análise? Realmente a retomada do emprego o grande driver aí da política monetária dos Estados Unidos e não mais a inflação? Perfeito, perfeitamente. Eu sou da mesma linha. Basicamente, eles estão priorizando, né, a retomada do crescimento econômico, assim como, principalmente, a questão da criação de postos de trabalho. Essa tem sido o norte ali de toda a decisão de política monetária nesse momento nos Estados Unidos. Em relação ao programa, né, de recompra, ele foi mantido, não teve alteração nenhuma. Hoje, os Estados Unidos ele recompra em torno de 120 bilhões de títulos, injetando esse dinheiro na economia. Esse programa vai se manter, essa recompra mensal. E teve uma alteração na perspectiva, na projeção da inflação por lá. Antes ela estava projetada em 2,4%, agora em 3,4%. E ainda assim foi mantido toda essa visão de que essa inflação ela é transitória. Então a prioridade nesse momento é focar mesmo no mercado de trabalho e aceitando uma inflação que fique aí num curto período acima, né, da meta deles, que seria uma inflação de 2%. Eles não alteraram essa percepção de inflação no longo prazo. E um reflexo disso que você falou se deu até nos treasuries americanos, que voltou ao patamar abaixo de 1,5 ali nos títulos de 10 anos. Exato, a curva ficou um pouco mais fechada porque a impressão é de que as políticas monetárias elas vão ser, primeiro, se assumida uma postura mais hawkish, vai ser mais à frente, vai ser lá para 2023 mesmo, né? Então aí tem pelo menos 1 ano e meio aí de latência até de fato uma política ser implementada de maneira mais consistente. E de que isso pode ser curto prazo, né? Assumindo uma variante mais consistente, que seria a taxa de emprego. Isso se reflete aqui diretamente na nossa casa, né, Cadu? Trazendo para a realidade brasileira, porque na última quarta-feira o mercado andou de lado, depois teve o anúncio do Fed, aí a Bolsa deu uma caída forte, chegou aí a beirar aí mais de 1% de queda. Depois o mercado se acomodou, porque percebeu que a política expansionista americana iria continuar, a taxa de juros iria se manter pelo menos até 2023, ou seja, o mercado se reacomodou, mas deu aquela volatilidade, aquela instabilidade. E falando um pouco sobre o Copom, né, eu acho que você foi preciso. A análise que nós tivemos na semana passada, a gente foi certeiro, né, sobretudo pela sua informação de que mais importante do que o número de pontos que a Selic iria subir seria a direção tomada pelo Banco Central na sua ata. E ficou claro que eles vão manter uma política austera, né? Ao contrário dos Estados Unidos, é a inflação realmente que está pegando para o Banco Central poder administrar a taxa de juros brasileira. Como é que você avalia especificamente essa condução, esse posicionamento, e como é que isso se reflete no mundo dos investimentos aqui dentro, hein, Cadu? Perfeito. Eu acho que uma parte desse reflexo a gente consegue até exemplificar do que aconteceu essa semana, né? Você bem colocou, a gente fechou a semana negativa, né, com uma queda, acho que de 0,8, me corrija se eu estiver errado, mas acho que foi isso, né? E o que aconteceu? Qual foi, por exemplo, o setor que mais sofreu aí nos últimos dias? Foi a parte de commodities. Falando de commodities especificamente, a gente vai estar falando ali, por exemplo, de materiais básicos, né? Que a gente vai estar falando de siderurgia, Vale do Rio Doce, CSN, Gerdau, a parte de metalurgia, foram empresas que sofreram uma queda mais relevante. E isso aconteceu pela queda do preço das commodities, né? E está ligado a apreciação do dólar, né? O dólar subiu essa semana frente às principais moedas, né, em função de toda essa questão, né, monetária que a gente observou. E, obviamente, quando o dólar ele sobe, como as commodities elas são precificadas em dólar, isso torna, né, o produto mais caro no mercado internacional e induz
uma demanda menor. Então, o mercado começou a precificar que, de repente, você pode ter uma queda e aí você teve uma correção no preço dessas commodities. Isso fez o mercado cair, fez com que as nossas empresas, né, mais ligadas ao setor de commodities, a nossa bolsa, que tem uma indexação um pouco mais forte, recuasse e fechasse no negativo. Então, da mesma forma, né, o que vai ficar no radar, talvez, na decisão do Copom? Eu acho que tem 2 pontos que a gente já comentou aqui. Um vai ser a nossa taxa cambial. Se o dólar, né, realmente se valorizar, ele não recuar, pode ser que o Banco Central ele precise ser mais incisivo na política monetária e adotar uma medida mais rígida, subindo essa taxa de juros mais rapidamente para controlar a inflação. O dólar é um componente forte, né, nesse aspecto. E o outro lado, né, que é o segundo ponto que a gente não pode esquecer, é a questão hídrica no Brasil. Né? A gente continua nesse período, né, de seca, com bandeira tarifária mais elevada, que certamente vai se refletir na inflação daqui para frente. Até que entre no período chuvoso, né, que é a partir ali de outubro, vai de outubro a março, pode ser que, inclusive em Brasília, tem se discutido, né, de se utilizar mais as termoelétricas, que tem um custo mais elevado. Isso pode fazer com que a gente tenha um efeito em cadeia dos preços se elevando e forçando também o Banco Central a adotar uma correção aí dos juros mais rápida, fazendo com que na próxima reunião, de repente, não tenha uma subida de 0,75% e sim de 1%. Correto. E outra, você deixou bem a bola quicando para mim, para falar de crise hídrica, a gente fala de possíveis dificuldades em termos de estrutura elétrica no país. E tivemos hoje no Senado, nessa sexta-feira, a aprovação da MP que leva à venda total da Petrobras, né? Muito discutida, com vários pontos polêmicos, alguns jabutis aí em cima das árvores, uma questão relacionada ao investimento em gasodutos, enfim, não é um assunto que a gente vai esmiuçar, mas o fato é que a Eletrobras subiu quase 6%, segurou-se no azul, ajudou também o Ibovespa a fechar no positivo. Cadu, do ponto de vista do investidor, é importante a gente ter uma eficiência maior da distribuição e da produção de energia do país, né? Nenhuma economia é capaz de crescer se não houver uma estrutura adequada para esse crescimento. Aliás, dizem que se o Brasil crescer mais de 5%, o país para, porque não tem energia suficiente para isso. Do ponto de vista do investidor, como é que você viu essa questão da privatização da Eletrobras? A questão da privatização da Eletrobras é uma especulação de bastante tempo, né? Tem muita gente que especula aí com os papéis da Eletrobras, apostando nessa medida, não só de agora, posso falar aí de alguns anos, e finalmente parece que está andando um pouco mais. Tem esses jabutis aí no meio do caminho, alguns investimentos, né? O governo sendo obrigado a comprar energia, né, de termoelétricas, eu não sei o valor exato, tem uma série de questões ali que sempre fica dúvida, né, do qual o real sentido e intenção por trás dessas coisas que são embutidas, mas em linhas gerais tudo leva a crer que, enfim, vai ser aprovado, não vai ter nenhuma rejeição, vai seguir para a sanção presidencial. O que fica no radar quando a gente fala, né, da questão hídrica, que você bem mencionou, né? A gente tem ali qual que é o nosso PIB potencial, né? Quanto que a gente consegue crescer sem pressionar tanta inflação. Inclusive, a projeção para 2022 em relação à PIB só não é maior por 2 questões. Uma delas é porque, a princípio, vai se encerrar o auxílio emergencial, então tira esse componente, né, que adiciona a renda, né, um crescimento de renda ali na nossa economia. E o outro ponto é a questão hídrica. Então, certamente, se entrando no período chuvoso, os reservatórios não voltarem a níveis, né, regulares, pode ser que o Brasil enfrente algum tipo de racionamento de energia em 2022 e isso certamente vai impactar o nosso crescimento econômico. Não só pelo lado, né, da gente conseguir produzir, mas também pelo custo dessa produção.
Então, a gente vai estar utilizando uma energia mais cara, isso certamente vai ter que ser repassado em certa medida e vai impactar no nosso crescimento econômico. Então, a gente tem que olhar, é uma coisa que a gente vai ter que monitorar de perto. Eu não vou me atrever a me antecipar ainda nesse momento, ainda mais falando de índice pluviométrico, não dá para saber. Não dá para bancar uma de São Pedro aqui e ficar tentando adivinhar o regime de chuvas. Agora, do ponto de vista político, é uma vitória do governo aí, né, para apresentar pelo menos uma privatização, né, que foi um governo que lá na época da campanha prometeu mais de R$ 1 trilhão em privatizações, em venda de bens públicos e até agora nada, né? Essa é a verdade, o mercado já virou essa página basicamente. Então é meio que uma satisfação. Porém, é que preço, né? A gente vai ter aí um aumento absurdo, com certeza, dos preços da energia pública no país e a gente sabe que isso também é um componente importante da inflação, né? Então a gente vai ter uma inflação maior porque a energia está mais cara. O processo de produção fica mais caro quando você tem um preço de energia maior, né? De fato, é uma combinação onde o Brasil tem uma matriz energética muito dependente da questão hídrica, o que é bom por um lado, porque somos uma economia limpa, né? Com praticamente emissão zero de carbono na atmosfera. Temos a salvaguarda das termoelétricas, que fazem com que a geração fique mais cara, e é por isso que a bandeira tarifária já está na bandeira 2 Plus, mais Extra. Enfim, vai subir ainda mais o valor do quilowatt-hora, né? E não sobe mais para o público em geral, serve para as empresas também, né? Então isso vai puxar a inflação e vai ser um perigo daqui para frente se tudo se mantiver da maneira que está. E do ponto de vista do investidor, Cadu, para a gente já ir encerrando, o que é que a gente pode vislumbrar com esse cenário de inflação ainda sem controle, né? Ou pelo menos na busca, na caçada, a taxa de juros tentando puxar a inflação pelo rabo? O que você vislumbra aí de boas oportunidades para os investidores? O que a gente consegue aí vislumbrar ou, de certa forma, tentar antecipar? A questão do câmbio vai ficar no radar referente à inflação, taxa de juros um pouquinho mais alta, e o lado fiscal, né, conforme a economia vem crescendo, a gente teve uma melhora nas contas públicas, isso pode reduzir a percepção do Brasil no cenário internacional em termos de risco Brasil e criar uma atratividade ainda maior para o investidor internacional. Isso trazer aí um fluxo de capitais, fazendo com que a nossa bolsa se valorize. Eu acho que é um cenário bastante plausível, apesar, né, de toda essa turbulência que a gente observa. Esse é um cenário. Outro ponto que a gente pode colocar, acho que eu já comentei em outro podcast, é que o mercado ele vem fazendo uma rotatividade de setores. Então, a gente viu o mercado muito indo para... no ano passado, né, em empresas de tecnologia, e-commerce, depois a gente vindo, né, para setores mais cíclicos, falando de commodity, falando, né, de setor financeiro, inclusive juros mais elevados, ele tende a ser positivo para a indústria financeira, sem aumentos e spreads ali, a gente vai estar falando dos bancos de maneira geral, então pode ser que seja boa oportunidade para esses ativos. Ao mesmo tempo, o mercado começou a migrar para a parte de varejo e serviços, que é onde a gente espera que tenha uma recuperação bastante significativa a partir desse segundo semestre, conforme a gente avança com a vacinação e reduz as medidas de confinamento. Então, a gente vai estar falando, né, empresas ligadas a shopping, eu acho que concessionárias de rodovias, conforme você vai aumentando o fluxo, né, e ao mesmo tempo o país continua investindo em infraestrutura, o agronegócio continua numa tendência positiva, então a gente pode falar de empresas ligadas à parte de logística, a gente vai falar de Rumo, enfim. Eu ainda acredito que a parte de siderurgia e mineração vai seguir forte, tá? Faria um destaque aí para Gerdau, a gente já comentou aqui um tempo atrás, acho que o mercado americano está tentando aprovar esse pacote aí de 6 trilhões, mesmo que não seja esse montante, a Gerdau tem uma participação muito grande, né, no mercado americano, então é uma oportunidade interessante. A gente pode falar uma coisa que está muito no meu radar, tá? O setor de celulose, que recuou muito nos últimos 2 meses, teve uma queda nos preços, pode ser uma oportunidade para entrar em empresas como Klabin, Susby, para quem está olhando para
para ações diretamente. É claro que você vai ter ali também um efeito do câmbio,